se o seu marido não é cristão. Provavelmente você já sabe qual será a reação dele ao lhe falar sobre o Senhor, em especial se ele não respondeu das primeiras vezes em que você tentou falar a respeito, não é? Não se trata de não poder dizer nada a ele, não é isso. Mas se o que você diz sempre é recebido com indiferença ou irritação da parte dele, o passo seguinte é se manter calada e orar. Você já disse, você já falou o caminho. A Bíblia nos ensina que a mulher pode ganhar o seu marido sem dizer palavra, porque o que ele observa na esposa fala mais alto do que ela lhe diz. Está escrito: sejam ganhos seus maridos sem palavra alguma, por meio do procedimento das suas esposas. 1 Pedro 3:1. Ou seja, o testemunho seu que ele vai ver dentro da sua casa. Mesmo que as coisas ainda não sejam como Deus afirma, ele nos fala a respeito delas como se já fossem realidade. Isso é fé. E você pode fazer isso também. Você pode dizer: não vou fingir, mas vou falar de coisas que não fazem parte da vida do meu marido como se já fizessem. Embora ele não tenha fé, eu vou orar por ele como se tivesse fé. É claro que você não pode forçá-lo a fazer algo que ele não quer, mas pode acessar o poder de Deus mediante a oração para que a voz do Senhor penetre a alma do seu marido. Aleluia! Não importa quanto tempo você tenha de orar para que ele venha a conhecer a Deus, mesmo que leve a vida inteira, o tempo não terá sido desperdiçado. Enquanto isso, quer seu marido seja ou não cristão, você poderá fazer todas as orações desse estudo por ele e esperar ver respostas importantes por elas. Criando um lar. Não me importa até que ponto você é liberada. Se for casada, haverá sempre duas áreas que no final das contas serão de sua responsabilidade: a casa e os filhos. Mesmo que você seja a única que trabalhe e que seu marido fique em casa para cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos, se espera que você mantenha sua casa como um santuário de paz, uma fonte de alegria, de aceitação, de rejuvenescimento, de educação, de descanso e amor para a sua família. Amadas, nós fazemos o porto seguro para nossos maridos voltar a cada dia para os nossos lares. É você. Além disso, se espera que você seja sexualmente atraente, boa cozinheira, boa mãe, além de física, emocional e espiritualmente preparada. Isso é demais para a maioria das mulheres, né? Porém, as boas notícias são que você não precisa fazer tudo isso sozinha. Você pode buscar a ajuda de Deus. Peça ao Senhor para lhe mostrar como tornar o seu lar um abrigo seguro, que proteja a sua família, um lugar onde exista criatividade e comunicação contínuas. Peça a Deus, querida, para ajudá-la a manter a sua casa limpa, a roupa lavada, a cozinha em ordem, a despensa e as geladeiras cheias e as camas arrumadas. Ore antes de sequer pegar um pano de pó ou uma vassoura. Ore. Trata-se de coisas básicas, pelas quais o homem talvez não elogie a esposa todos os dias, ou talvez nunca, mas ele notará se não forem feitas, não é assim? Meu marido pode não abrir o armário para procurar uma lâmpada ou uma pilha durante meses, mas quando ele tiver que fazer isso, quer que elas estejam ali, aonde ele deixou. Ele também não quer sair tarde do trabalho e ao chegar em casa certa noite, descobrir que não há pão, pelo menos para um sanduíche. Faça o máximo para que essas coisas não faltem, queridas. Você está fazendo isso para Deus em primeiro lugar. Peço a Deus que me ajude a manter uma casa que leve meu marido a ter prazer em voltar para ela e em convidar os amigos. Não é necessário possuir mobília cara ou contratar um decorador para fazer tudo isso. Minha primeira casa era pequena e a mobília de segunda mão. Eu mesma pintei ela inteirinha com a ajuda de uma amiga e eu tornei ela muito aconchegante. Isso só exige um pouco de bom senso e cuidado.
parte de tornar a casa um lar é permitir que seu marido seja o cabeça, para que você possa ser o coração dele. Tentar ser ambas as coisas é demais. Deus colocou o marido como cabeça da família, quer ele mereça ou não, quer ele desempenhe essa função adequadamente ou não. Amadas, essa é a ordem de Deus para as coisas. Mas isso não significa que uma posição é mais importante que a outra. Elas andam juntas. Deus dá valor a ambas. Se o seu marido deve ser o cabeça da casa, você tem de lhe permitir a liderança. Se você deve ser o coração do lar, terá de dar os passos necessários para isso, ainda que você contribua de modo relevante para o sustento financeiro. Se você tentar inverter essa ordem, você vai dar lugar a um constante conflito vindo do inimigo. Eu não estou querendo dizer que a mulher não pode trabalhar e que o marido não pode cuidar da casa. As atitudes do coração e da cabeça é que fazem a diferença. Houve semanas, enquanto eu terminava de escrever um livro, em que meu marido tomou conta das crianças e da casa para que eu pudesse cumprir os prazos. Ele já havia se convertido, já estava com um coração com Deus. Isso nunca depreciou a sua autoridade ou me fez usurpar a sua posição. Mulheres, não humilhem os seus maridos por conta disso. Vocês vão se ver com Deus. Foi algo que ele fez por mim? Houve ocasiões em que ele precisou que eu trabalhasse para que ele pudesse descansar. Eu fiz isso por ele. Trata-se de um equilíbrio delicado para a maioria das pessoas e, portanto, é melhor orar para a integridade das duas posições no lar, cabeça e oração, para que elas não fiquem comprometidas. Manter a ordem na casa não significa que ela tem de ser perfeita, não, mas não deve ficar fora de controle. Se você estiver trabalhando tanto quanto ele para o sustento da casa, as responsabilidades domésticas podem ser compartilhadas, devem. Se ele não quiser compartilhá-las, gastar uma certa quantia em dinheiro para que alguém ajude você em algumas horas por semana é mais barato do que um divórcio, um terapeuta, um médico ou até um funeral, amada. Peça a Deus que lhe mostre o que fazer nesse caso, amém? Tudo que eu disse sobre o lar se aplica também ao seu corpo, alma e espírito. Algum esforço deve ser feito para mantê-los. Eu ouvi certa vez um programa de rádio em que uma mulher telefonou para se queixar a um psicólogo que o marido lhe dissera que ela não era mais atraente. Aí o psicólogo respondeu: "O que você está fazendo para ser atraente?" A mulher não teve resposta. O ponto é este: ser atraente não acontece por si só. Até as mulheres mais deslumbrantes do mundo fazem muito para manter a sua aparência sempre atraente. A rainha Esther era uma das mulheres mais belas em seu país, e mesmo assim, ela passou 1 ano se embelezando antes de encontrar o rei. Temos de perguntar a nós mesmas, a nós próprias, a mesma coisa. O que eu estou fazendo para me tornar atraente para o meu marido? Estou sempre limpa, cheirosa? Eu faço alguns exercícios com frequência para manter o meu corpo interna e externamente sadio? Eu procuro preservar minhas forças e vitalidade com uma dieta sadia? As minhas roupas são atraentes? E mais importante que tudo, eu passo tempo a sós com Deus todos os dias? Eu garanto que quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais radiante e linda você vai se tornar. Está escrita, minha amadas: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Você precisa investir em si mesma, sua saúde e seu futuro. É egoísmo não fazer isso. Ore a Deus para lhe mostrar os primeiros passos, depois capacitá-la a dá-los. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração e no seu lar. E, amadas, se liberte das expectativas.
Olha só, estávamos casadas há pouco tempo. Um dia, meu marido me telefonou do escritório e pediu para que eu preparasse um prato especial de frango para o jantar. Eu fui ao supermercado, comprei os ingredientes, preparei o prato e quando ele chegou em casa foi entrando e dizendo assim: eu não tô com vontade de comer frango, hoje eu prefiro carne. Não é preciso dizer o que me passou pela mente, não é? Porque eu tenho certeza que você já sabe. E este não foi um incidente isolado. Outros aconteceram com frequência. Eu nem posso enumerar as vezes que meu marido prometeu estar em casa para o jantar e 10 minutos depois do jantar, que o jantar estava pronto, ele telefonou para dizer que ia trabalhar até tarde e comeria com os colegas do trabalho. Amadas, eu aprendi finalmente que não adiantava ficar zangada, magoada ou ressentida. Isso só piorava as coisas para mim. Ele se colocava na defensiva por pensar que eu não entendia a sua situação. Eu compreendi que era mais saudável para nós dois se eu deixasse de lado as minhas expectativas quanto a isso. Então, a partir daí, eu preparava as refeições apenas para mim e as crianças. Se meu marido pudesse se juntar a nós, era uma surpresa muito agradável. Se não pudesse, eu conseguia sobreviver e estar feliz. Eu aprendi que quando coisas desagradáveis acontecem, é melhor me lembrar das boas qualidades do meu marido. Por que você se casou com seu marido, amadas? Porque existiam qualidades, então comece a se lembrar delas. Eu me recordo de como ele me ajudava algumas vezes com os trabalhos domésticos e a cozinha. Ele é fiel e não me dá motivo para duvidar disso. Hoje ele é cristão, ele vai à igreja, lê a Bíblia, ora e possui padrões morais elevados. Ele me ama e aos nossos filhos. Usa os seus talentos também para a glória de Deus hoje. É um homem bom e generoso. As coisas poderiam ser bem piores, portanto, eu não vou me queixar se ele está ou não em casa para o jantar, amém? Acho que se eu pudesse ajudar uma recém-casada em qualquer área, eu diria a ela de iniciar o casamento com uma enorme lista de expectativas e depois se frustrar, porque o marido não corresponde a todas elas. É claro que há alguns itens básicos que devem ser tratados antes do casamento, como fidelidade, sustento financeiro, honestidade, bondade, decência, padrões morais elevados, amor e proteção. Então nós temos que saber com quem estamos casando, amadas. Não é conhecendo 6 meses, 1 ano que você vai saber esses pontos do seu futuro marido. Se você não tiver essas coisas, poderá pedi-las. Se ainda assim não conseguir obtê-las, poderá orar, se você já está casada, né? Mas quando se trata de pontos específicos, você não pode exigir que uma única pessoa satisfaça todas as suas necessidades. Bom, o homem pode se sentir excessivamente pressionado em ter de fazer isso e ainda realizar seus sonhos. Em vez disso, leve suas necessidades a Deus em oração e espere dele as respostas. Amada, se tentarmos controlar nossos maridos com uma enorme lista, a qual devem corresponder, e depois ficamos zangadas quando eles não conseguem, nós é que estamos erradas. Amada, quantas vezes eu precisei de um perfume que eu olhava, puxa, eu gosto tanto desse perfume ou desse creme. Eu não pedia assim para ele. Ele sabia do que eu gostava, eu comentava, mas eu não esperava nele não. Quando ia ver, eu ganhava de uma amiga, eu ganhava de uma irmã. Então as nossas expectativas não podem estar pressionando a cabeça dos nossos maridos. Entregue isso a Deus. Os maiores problemas em meu casamento ocorreram quando minhas expectativas do que eu pensava que meu marido deveria ser ou fazer não coincidiam com a realidade de quem ele era. Então se livre do maior número possível de expectativas em cima do teu marido. As mudanças que você gostaria que ocorressem em seu marido ou que ele tenta fazer em si mesmo para agradar você estão condenadas ao fracasso.
e trarão desapontamento para ambos. Em vez disso, peça a Deus para fazer quaisquer mudanças necessárias, amém? Ele fará um trabalho muito melhor, porque tudo quanto Deus faz, diz a palavra, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Eclesiastes 3,14. Amada, aceite seu marido como ele é e ore para que ele cresça. Depois, quando a mudança acontecer, será porque Deus trabalhou nele e ela será duradoura. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62,5. Suas maiores expectativas devem ser colocadas em Deus e não em seu marido. Amém?